Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Quando eu tinha 14 anos de idade, o meu avô morreu de câncer em uma das salas da casa dos meus avós. Por vários anos depois disso, nós também começamos a sentir um aroma de rosas e loção para bebês. Vejam bem, eu era acostumada a esfregar os pés do meu avô com loção para bebês quando ele estava morrendo, e não era apenas coisa da minha imaginação. Outras pessoas, incluindo o novo namorado da minha avó, que não fazia ideia da história nem de que alguém havia morrido naquela casa, pois ele sentia também o cheiro desses aromas. Em minha mente, isso era algo paranormal, mas também muito bem-vindo. Eu não sentia nada de negativo sobre isso. Havia mesmo casos em que a campainha tocava aleatoriamente quando falávamos sobre o meu avô, e ninguém estava na porta. Nos últimos 2 anos, no entanto, as coisas começaram a dar errado. A minha avó teve uma drástica mudança de personalidade. Ela, que costumava ser uma pessoa gentil, que tende a ser bastante positiva, agora ela odeia o mundo, nunca sorri, é cruel com a maioria das pessoas e detesta a menção do nome do meu avô. A razão para eu escrever isso agora é porque 2 semanas atrás entramos em uma luta acalorada, onde ela mencionou o nome do meu avô e declarou que estava super feliz por ele ter morrido. Eu nem preciso dizer que mudei de casa. Voltei para a casa dos meus pais e logo assim que eu cheguei, eu já senti o véu de hostilidade sendo removido da minha vida. Mas essa história é sobre o que conduziu a essa luta há 2 semanas atrás, o que me deixou com muito medo e cheia de ansiedade. Pois bem, a minha avó começou a comprar itens de feitiçaria e meditação. Eu sempre pensei em meditação como algo positivo. Porém, eu estou começando a me perguntar até onde ela levou isso. Eu sei por minha mãe que a minha avó se aventurou na bruxaria em seus anos de juventude e coisas terríveis aconteceram. Mas essa é uma outra história, e isso é agora. E ela estava comprando cartas de tarô, pentagramas, livros de magia negra, velas, alguns tipos de boneca voodoo, cristais e tudo mais o que você encontra em alguma loja de bruxaria bizarra em algum beco escuro. Ela também comprou roupas estranhas, como casacos e vestidos góticos. A coisa toda me pareceu estranha, embora ela tenha rido e me dissesse que era bobeira. Era apenas por diversão. Em uma noite entre 10 e 11 horas, eu estava com um humor realmente sombrio sobre as coisas que estavam acontecendo na minha vida. Então eu fiquei sentado na mesa com ela para falar sobre isso. Ela estava receptiva e perguntou se eu queria me sentir melhor e fazer com que os meus problemas desaparecessem. Então eu disse ok, pode ser. Eu assisti ela acender uma série de pequenas velas em zigue-zague e colocar um CD de meditação. A música parecia muito pacífica e eu acompanhei a sua técnica, porque não tinha certeza do que se tratava. Ela desligou todas as outras luzes exceto as velas acesas, e a sala estava bastante escura. Ela me disse para me concentrar em uma chama apenas, para desejar que o espírito de alguém controlasse a sua energia. Então eu escolhi a chama em particular que me atraiu a atenção, e fixei o olhar nela. Era tudo que eu podia me concentrar. Na verdade, eu estava começando a viajar e acreditar que eu estava ficando hipnotizada pela chama. O resto do universo desapareceu para mim e todo o meu ser ficou paralisado. Não havia senso de tempo, lugar ou nada além da intensidade dessa chama. Ela tremeu horizontalmente, pegando força e cintilando mais rápido para frente e para trás. A chama parecia estar fora de controle. Estava crescendo e ficando mais alta,
e balançando em várias direções. O meu coração começou a bater mais rápido. Não conseguia tirar o meu olhar da chama. A única coisa que eu percebi além desta chama era que as outras chamas em torno da minha visão periférica estavam pequenas e calmas. Mas a chama que eu estava olhando tão atentamente estava agora em uma espiral descontrolada, elevando-se acima das outras. Nessa hora eu senti medo, mas ainda não podia desviar o olhar. Eu sabia em minha mente que algo não estava certo, então reuni força de vontade de virar a cabeça bruscamente para o meu ombro direito. Naquele momento, a chama acendeu em um lampejo que acendeu o lado do meu rosto e iluminou o quarto com intensidade. A minha avó imediatamente saltou de sua meditação surpresa com o ocorrido. Então aquilo se foi e a chama voltou ao normal, com o mesmo tamanho e a mesma calma que as outras. O que foi isso? Lembro-me de perguntar. Ela não me respondeu, apenas ligou a luz do teto, desligou o CD, soprou as velas e essa foi a última coisa que foi dita sobre aquilo. Eu poderia até dizer que ela estava completamente desnorteada, pois ela mudou o assunto para algum problema com o filtro da piscina. Então eu decidi deixar como estava, pois após este incidente, eu acabei me sentindo ainda mais estranha pelas coisas uicanas que tinha pela casa. Comecei a adverti-la de que Deus não gostava dessas coisas, mas ela me ignorou e continuou a dizer que era só para se divertir e que nada daquilo era material de feitiçaria sério. Foi então que coisas estranhas estavam começando a acontecer. Eu não conseguia mais sentir o cheiro de rosas e loção para bebês naquela sala de estar. Eu não sentia mais que estava sendo protegida e consolada pelo espírito do meu avô. Então eu tentei conversar com ela sobre isso, mas ela parecia se concentrar nas coisas negativas sobre ele quando conversávamos. Quase num tom odioso, a sua personalidade como um todo estava muito diferente. Coisas pequenas que ela não costumava não dar bolas estavam deprimindo-na e causando uma explosão hostil. Essas explosões estavam sendo dirigidas a mim, já que eu era a única pessoa que vivia com ela, bem como para o meu tio, seu filho, que passava por lá de vez em quando, e toda vez que o nome do meu avô era citado, ela suspirava com desgosto e o seu humor ficava azedo. Ela parou de sorrir, dar risada, falava vulgarmente, com certeza não reconhecia mais essa pessoa. Certa noite eu estava no meu quarto. Eu não conseguia dormir. A minha garganta estava muito seca. Então desci as escadas para beber algo. A minha avó sempre preferiu dormir no sofá. Ela dormia na varanda fechada, que chamamos de Sala da Flórida. Quando andei de volta para as escadas, percebi que a TV ainda estava ligada. Então entrei porque achava que ela estava acordada. Mas não estava. Ela estava dormindo e o quarto estava completamente frio. Eu percebi que ela só tinha uma metade do corpo coberta. Eu me perguntei como ela não estava congelando, e isso só me fez querer dormir ainda mais sobre o meu cobertor quentinho dentro do meu quarto. No dia seguinte, ela estava sentada em uma cadeira de cozinha quando eu desci as escadas. Eu acho que o Mário me mordeu quando eu estava dormindo. Assim disse ela. O Mário é um poodle, um dos 3 cães que ela tem. Os outros são a Abóbora e a Mel, um Collie e um Bull Mastiff, os 3 com temperamentos gentis e amigáveis. Olhei para o braço dela e disse: "Isso não é uma mordida de cachorro, vó." Foi a primeira coisa que eu me recordo de dizer. Se fosse uma mordida de cachorro, estaria sangrando e ela provavelmente estaria no hospital, não na mesa da cozinha. Haviam 2 fileiras de marcas de punção espalhadas por aproximadamente 7 centímetros de comprimento. Sim, eles eram hematomas, mas não eram marcas de dentes de cachorro, mas algo mais estreito, como marcas feitas por alguma agulha grossa ou algo assim. Eu não sabia o quão profundas elas eram, mas havia um sangue seco em torno delas. O que me levou a acreditar é que havia sangrado por um tempo. Um pouco mais acima do braço dela
estavam algumas marcas de arranhões, que eram muito mais óbvias. Haviam 4 arranhões de aparência dolorosa, que se estendiam cerca de 13 a 15 centímetros pelo braço dela. Perguntei como ela poderia ter feito isso, mas ela não tinha a mínima ideia. Ela disse que quando acordou, o seu braço estava muito dolorido. Então ela assumiu que talvez o braço dela tenha caído do sofá enquanto ela dormia, surpreendendo o Mário, que talvez já tivesse mordido. Os cães não estavam lá quando eu entrei, eu disse isso para ela. A Abóbora estava dormindo embaixo da mesa da cozinha, quando eu fui pegar a minha água. O Mário e a Mel estavam dormindo no chão da sala. Com tudo o que estava acontecendo naquela casa, eu pensei na ideia de que a mordida poderia ser algo sobrenatural. Eu estava tendo maus pressentimentos naquela casa por meses, ouvindo ruídos estranhos e passos, sentindo rajadas de ar gelado e, para completar agora, haviam evidências físicas de algo maligno. Se fosse sobrenatural, não era nada bom. As marcas de mordidas e arranhões me diziam que o que quer que fosse era maligno. E isso foi o suficiente para conversar seriamente com a minha avó. Então, alguns dias depois desse incidente, eu abri o meu coração sobre a energia negativa que eu estava sentindo e o mau pressentimento que tive sobre o braço dela. Eu esperava que ela descartasse os meus sentimentos e me assegurasse mais uma vez que não havia nada de ruim na casa, mas ela ficou em silêncio apenas por alguns segundos. Então ela me disse que havia algo que queria que eu visse. Eu a segui até o topo da escada, na sala de jogos, até a sala de pó. A sala de pó é uma pequena sala de banho quadrada, com apenas um banheiro e uma pia. E ao lado da parede, logo à direita da entrada, há um recanto, onde ela mantém uma lâmpada em um pano de renda. E embaixo do recanto havia um pequeno tabuleiro pintado, com um pouco mais de 30 centímetros. Nesse pequeno tabuleiro haviam pequenos buracos que formavam uma estrela. Os buracos eram muito pequenos e eram picados no tabuleiro. Quando eu era pequena, eu achava que parecia legal. Quando eu olhei para o que ela estava tentando me mostrar, o pequeno tabuleiro havia desaparecido. Ela me disse que ela viu quebrado, e eu estava pensando comigo mesma que ela havia perdido a cabeça. Eu não sabia o que ela estava falando. Eu apenas disse a ela que isso era um pentagrama. Eu me ajoelhei e olhei para o espaço vazio atrás do que costumava ser o tabuleiro. Ela me disse para ver o que estava dentro. Foi então que todos os cabelos do meu corpo se arrepiaram. Eu retirei 2 coisas, uma Bíblia satânica e um amuleto de pentagrama. O amuleto de metal parecia tão velho. Ele estava todo enferrujado. Eles pareciam um pouco empoeirados, mas era óbvio que ela já os havia limpado um pouco. Não consegui tocá-los e deixei cair no chão e saí da casa o mais rápido que eu pude. Cerca de 10 minutos se passaram e eu me acalmei. Voltei para dentro e acabei discutindo com ela. Então eu perguntei o que havia acontecido que ela decidiu destruir o tabuleiro. Foi então que ela disse que sabia o que significava agora e, com uma sensação ruim, golpeou e sentiu que era ruim. Ela sentiu que havia algo por trás daquilo. Foi quando ela encontrou a Bíblia satânica e o amuleto. Ambas concordamos que todas as coisas de bruxaria que ela comprou deveriam sair. Vai saber o porquê desses itens satânicos estarem escondidos atrás daquele tabuleiro. Para início de conversa, eu fiquei bem aterrorizada com o pensamento de que práticas ocultas estavam ocorrendo na casa no passado e tudo mais o que tivesse ocorrido nela. Passaram-se alguns dias e a minha avó se livrou de todas as coisas de bruxaria que ela havia comprado e também as coisas perturbadoras por trás do tabuleiro. Nada estranho aconteceu. Então eu percebi que todos os ruídos que eu estava ouvindo, as vozes fracas, um bebê chorando e passos nos quartos onde ninguém estava, desapareceram. Neste dia,
Estava realmente muito frio naquela noite. A minha avó e eu estávamos na cozinha, esfregando os nossos braços, porque estava muito frio. Ela estava prestes a tomar um banho no banheiro do andar de baixo e depois iria para a cama, e eu faria o mesmo depois dela. Eu estava exausta e apoiei a minha cabeça nos meus braços sobre a mesa para relaxar, enquanto ela estava no chuveiro. E cerca de 10 minutos depois, ela subiu as escadas enrolada em uma toalha e com os seus cabelos cheios de espuma, segurando seu pescoço. Algo havia apertado a sua garganta, disse ela, e ela estava tendo dificuldades para respirar. Me levantei rapidamente e olhei para o pescoço dela. Com certeza haviam marcas vermelhas em volta de sua garganta, sob a forma de impressões digitais. Eu me apavorei com a situação, mas ela era muito teimosa para ele ir embora. Ela não podia simplesmente se levantar e sair de sua casa, disse ela. Mas para mim essa foi a última gota. Eu me encontrei constantemente evitando espíritos malignos, com orações e procurando freneticamente por algumas respostas e soluções. As coisas estavam piorando. Ela estava começando a acordar com contusões em seus braços e pernas. Essas coisas ela não conseguia explicar. Seu comportamento era tão odioso agora que eu evitava ela a todo custo. Eu saía de casa sempre que podia e toda vez que eu punha o pé para dentro, o mesmo sentimento pesado e terrível me preenchia. O sino da porta começava a tocar o tempo todo, mas já não havia mais uma boa sensação sobre isso. Não havia um sentimento terno, reconfortante, nenhum aroma de rosas. Havia, no entanto, rajadas frequentes de ar frio, ruídos estranhos. Foi então que começaram a aparecer arranhões por toda a minha perna durante a noite. Eu não tinha problemas para dormir, mas em uma manhã no chuveiro, eu percebi múltiplas contusões em mim mesma. Então, 2 semanas atrás, tivemos uma briga. Palavras que eu nunca pensei que ouviria saíram de sua boca. Mas eu não poderia ajudar alguém que não quisesse ser ajudada. E aquela noite foi a última que eu falei com ela. Atualmente estou morando com os meus pais e eu espero que a minha avó vá buscar ajuda profissional para abençoar aquela casa. A experiência de tudo o que aconteceu abalou as minhas crenças. Também me deu respeito pela luta paranormal e profunda para viver uma vida santa. Só posso esperar que vocês tomem isso como um aviso, para não abrir portas que vão se arrepender. Nunca dê ao mal um sinal de que ele é bem-vindo. Bom, esse foi o meu relato e espero que tenham gostado. Eu desejo a vocês uma boa noite.